Nosso Senhor nos fala que quando vier o Paráclito, Ele nos ensinará tudo aquilo que enviou, que ouviu do Pai. Estamos abertos interiormente para receber? Eu sou o Padre Fábio Fernandes, cura do Apostolado Católico São Pedro de Alcântara, e esta é a Casa sobre a Rocha com meditações diárias. Neste domingo, depois da ascensão do Senhor, ou domingo na oitava da ascensão, nós meditamos no Evangelho do Nosso Senhor dizendo aos seus discípulos sobre a vinda do Paráclito. O Paráclito é o defensor. Nosso Senhor, falando nesse discurso do Evangelho aos seus discípulos, num discurso de despedida, fala de sua subida aos céus e, ao mesmo tempo, fala da vinda do Espírito Santo. E que convém que ele suba ao céu, para que ele, enviando o seu Espírito, ele então nos esclareça todas as coisas. Então, quando o Espírito vier, o Espírito Santo vier, ele nos fará compreender tudo aquilo que ouviu do Pai e que foi então revelado pelo Filho. Nos dará o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nos dará o conhecimento claro da verdade, e assim a Igreja, que em Pentecostes recebeu o Espírito Santo, sendo este derramado sobre a Igreja então age pelo poder santificador do Espírito de Deus. Portanto, caríssimos fiéis, fica para nós este domingo o que a Igreja tem a intenção de nos transmitir, nos predispor para a festa de Pentecostes e nos fazer mais íntimos da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus Espírito Santo. E com o Espírito Santo que recebemos no batismo e no sacramento da crisma com seus dons, possa ser então aquele Senhor que dá a vida, que professamos no credo, e que nos dá vida interior, que nos dá vida espiritual, cuja vida tende no Espírito Santo desembocar para a vida eterna. De modo que o Espírito Santo é a nossa vida eterna. E, portanto, caríssimos fiéis, nós devemos abrir o nosso coração, abrir a nossa vida interior, para que o Espírito Santo que recebemos no batismo faça morada em nós. Faça morada pela graça santificante. Portanto, somente aquela alma católica que se confessa frequentemente e mantém sua alma em estado de graça, esta sim dá aquela abertura para que o Espírito Santo inabite e permaneça nela. O pecado mortal expulsa o Espírito Santo da alma, perdemos a comunhão com Deus, perdemos o Espírito Santo, e enquanto está em pecado mortal, perde os efeitos do batismo, e precisa então se confessar com frequência, para que com a graça santificante se mantenha na vida da graça, se mantenha em comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para estar conosco, de modo então que é esse Espírito que guia a Igreja. Então é esse Espírito que deve guiar a nós também, no nosso cotidiano, na nossa vida diária, em direção para o céu. Nos preparemos, caríssimos fiéis, para a festa de Pentecostes, com essa predisposição interior. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso de sua graça. É Ele que me santifica. O Espírito Santo tem a missão de santificar
Portanto, eu preciso do Espírito Santo, porque nunca vou me santificar sem a presença dele. Nunca me santificaria sem a comunhão e a presença do Espírito Santo na minha alma. Portanto, caríssimos fiéis, não dá para conjugar a presença do Espírito Santo com o pecado mortal. Não dá para conjugar Deus e o pecado. Deus não convive com o pecado. Portanto, peçamos ao Espírito de Deus que nos dê a graça de abandonar o pecado mortal, de vencer o pecado. Peçamos com todas as nossas forças e tiremos daqui um propósito firme de viver de acordo com aquilo que nós pedimos ao Espírito de Deus nessa novena de Pentecostes e nestes dias que nos preparam para esta festa tão grata à Igreja e que encerra o tempo pascal. Nós com prole pia, benedicat Virgo Maria.